Oi, galera! Eu estou aqui de novo para termos mais uma aulinha no canal Profa Chá. Estavam com saudades? Pois aqui estamos nós novamente. Hoje nós vamos estudar o quê? Os níveis de organização dos seres vivos ou simplesmente níveis de organização biológica. Antes de qualquer coisa, lembra? Se inscreva no canal Profa Chá. Curte o videozinho, compartilha com a galera e eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito. Então vamos comigo? Vamos lá? Então olha só, o que são esses níveis de organização dos seres vivos? É uma forma hierárquica de organizar as estruturas biológicas para facilitar a nossa compreensão. Geralmente são 12 níveis de organização que partem do menor, que é o átomo, para o maior, para o mais amplo, que é a biosfera. Então esses níveis, eles facilitam a nossa compreensão quando nós vamos estudar biologia. Então a gente vai partir do micro para o macro, para o nível mais ecológico. Então vamos entender quais são esses níveis e conhecer um pouquinho de cada um de uma forma mais tranquila, sem preocupação. Então vem comigo, olha só. Como a gente começa pelo menorzinho, pelo átomo, então vocês vão ver que os primeiros, eles são níveis microscópicos, ou inclusive nem dá para ver, como é o caso do átomo, né? O átomo é a base formadora de matéria, a unidade da matéria. Então a gente começa com o nível atômico. Em seguida, né, à medida que vocês vão percebendo que à medida que nós vamos seguindo nos níveis, esses níveis seguintes são formados pelos níveis anteriores, pelo agrupamento, pelo conjunto dos níveis anteriores de uma forma organizacional mais complexa. Em seguida, nós temos o nível molecular. Os átomos podem formar moléculas, podem formar compostos. O exemplo que eu trouxe para você é o da água, que é o quê? É a ligação de dois átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio, H2O. Então, é possível se formar moléculas pelas ligações entre os átomos, entre os elementos químicos. O próximo nível é o nível de organela. Então, um conjunto de compostos químicos, de moléculas, podem formar estruturas celulares como as organelas. Lembram como é que é formada a célula? Basicamente, membrana celular, organela citoplasmática e núcleo, com exceção dos procariontes, né? Que a gente vou fazer uma referência novamente no próximo nível, tá? A organela que eu citei aqui como exemplo foi a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Em seguida, nós temos a célula. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, menos dos vírus, certo? E nós temos dois tipos básicos de células, procariontes e as eucariontes. As procariontes não têm núcleo organizado por uma carioteca, por uma membrana nuclear. Ele tem lá o material genético disperso no citoplasma, mas existe sim uma estrutura celular. O conjunto de células forma o quê? Formam os tecidos. Antes de nós comentarmos os tecidos, a gente precisa lembrar que a célula ela é formada por várias estruturas. Membrana plasmática, citoplasma, onde a gente encontra as organelas, o núcleo, onde nós encontramos a informação genética. E essas estruturas, esse conjunto, tem uma responsabilidade funcional. Por isso que a célula é a unidade funcional e estrutural. E ela tem ali a realização de várias funções. Ela tem a respiração celular, tem a divisão celular, a digestão. Inclusive os indivíduos, os organismos unicelulares, eles são formados por uma única célula que desempenham todas as funções para aquele ser vivo sobreviver no meio onde ele está. Os tecidos são constituídos por um conjunto de células que desempenham uma função específica. Elas são especializadas para desenvolver aquela função. Então vamos citar, por exemplo, o tecido muscular, em que nós temos ali células alongadas, fibras musculares responsáveis pela contração. E essa contração permite a movimentação do organismo, né? Lembrando que tecido só está presente em seres multicelulares, ok? Unicelulares não formam tecidos, porque tem apenas uma única célula, certo? Em seguida nós temos o órgão, que é formado por um conjunto de tecidos. Então esses tecidos, de forma organizada, realizando funções específicas,
formam um órgão, que aqui eu citei, né, como exemplo o coração, que é um órgão muito famoso, muito importante, e que juntamente com outros órgãos vão formar os sistemas. Um sistema, então, é um conjunto de órgãos trabalhando para desempenhar uma função específica. Então, por exemplo, aqui tem o tecido, o sistema urinário, que é formado pelos rins, os ureteres, a bexiga, a uretra, que são responsáveis por filtrar o sangue, tirar as excretas, eliminar aquilo que não vai ser legal para o nosso organismo. Então, o conjunto desses órgãos forma o sistema urinário. Nós temos o sistema digestório, o sistema respiratório, cardiovascular, nós temos inúmeros sistemas do nosso organismo. E o conjunto de todos esses sistemas funcionando em harmonia formam o organismo. Então, o ser, o indivíduo é o próprio organismo. Nos seres unicelulares, a célula é o próprio organismo, certinho? Olha aqui que bonitinho, eu coloquei para vocês como exemplo o gato, que é sim um organismo, assim como uma árvore é um organismo, uma bactéria é um organismo, um protozoário, certo? Em seguida nós temos já um nível mais ecológico, né, que é o que? A população. O que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo local ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma população de onças, uma população de formigas, uma população de uma determinada planta, né? Desde que sejam da mesma espécie, habitando no mesmo local ao mesmo tempo. O conceito de espécie a gente vai ver depois, ok? Vamos seguir? O conjunto de populações, então a gente pula para o próximo nível, que é comunidade. Então, várias populações juntas num determinado local formam uma comunidade daquele local. Então, se você pega uma praça, por exemplo, ali naquela praça você tem população de formigas, população de cupins, população de aves, população de plantas de diferentes espécies. Toda aquela praça constitui uma comunidade. Ecossistema, muito se fala em ecossistema, mas o que é ecossistema, né? O ecossistema ele é formado por meio biótico, que são seres vivos daquele local, e o meio abiótico, que é o meio não vivo, mas que é fundamental para a existência da vida, como temperatura, água, luz, solo. A interação do meio abiótico com o meio biótico forma um ecossistema. Então nós temos, por exemplo, um ecossistema aquático de um lago, de um rio, um ecossistema terrestre, um parque ecológico, né, o jardim botânico, por exemplo, né, nós temos grandes ecossistemas. Se você pegar ali o Cerrado, a Mata Atlântica, nós temos ali vários ecossistemas que constituem, por exemplo, esses biomas. E quando você pega todos os ecossistemas da Terra, o próprio planeta nós chamamos de quê? De biosfera, que significa o quê? Significa esfera de vida. Então todo o nosso planeta é a biosfera. O nosso planeta Terra é uma esfera de vida, certinho? Gente, então esses são os níveis de organização dos seres vivos, partindo do menorzinho, que é o átomo, para o maior, que é a biosfera, né? Do nível microscópio para o nível macroscópio, para o nível ecológico, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, certinho? Aqui foi a Profa Chá, espero que vocês tenham aprendido muito com a nossa aulinha e nos vemos na próxima aula, ok? Beijinhos, tchau, tchau!